Oi pessoal do nono ano, eu sou Atos Sinício e vamos para mais uma aula de matemática. Obrigado pela sua presença, pelo empenho que vocês estão tendo de estudar nesse momento tão difícil. Hoje a nossa aula será sobre funções, representações numéricas, algébrica e gráficas. Então a gente vai fazer o seguinte, nós iremos começar a entender o que é uma incógnita. Por quê? Esse entendimento é fundamental para compreender os detalhes de uma função, pois nós teremos lá duas variáveis e lá também iremos construir a representação gráfica das funções, ok? Então vamos ao seguinte, o que é uma incógnita? Pensou? Então, a gente vai tentar colocar um apagador, esconder do número. Se eu adicionar mais outro apagador, e se eu adicionar mais outro apagador, eu estou escondendo que número atrás do apagador? Aí vocês podem até dizer, tu está escondendo 2, está escondendo 3, está escondendo 5, 10. Não dá para saber. Mas se eu tenho um apagador, mais outro apagador, mais outro apagador, quantos apagadores eu tenho? Show de bola, isso aí. Nós temos 3 apagadores. Certo? Então, se eu tenho 3 apagadores e se eu colocar números nesse apagador, usa assim, vamos colocar o número 5. Então, será 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Porque, 3 vezes 5 é igual a 15. Agora, se eu colocar outro número, colocar 6. 6 mais 6 mais 6 igual, vai ser quanto? 3 vezes 6 igual a 16. 16 não, 18. 16, 18, pessoal, 18. Então, 6 mais 6 mais 6, que vai dar 3 vezes 6, que o resultado vai ser, conforme aí na tela, vocês vão ver, 18. Então, o apagador está escondendo um número que eu não sei. Pode ser 1, pode ser 2. Se for 2, 2 mais 2 mais 2, que é 3 vezes 2, 6. Então, a partir daí, a gente começa a entender a incógnita. A incógnita é um número que eu não sei, um número desconhecido. E a gente pode usar letras para representar esse número. O X, o Y, o Z, o A, o B, o W e o M também. Qualquer letra a gente pode representar uma incógnita, certo? Eu sou José. Eu posso representar com J. Eu sou Maria, eu posso representar com M, certo? Então, a incógnita diferente expressa número diferente. Como é que é isso? Se eu tenho um X e se eu tenho um Y, X e Y são números diferentes. Só passa a ser igual se eu disser que X é igual a Y. Aí sim, os dois valores são iguais. Mas se eu disser o X e o Y, cada um são diferentes, certo? Então agora, veja o que acontece quando a gente coloca uma igualdade junto com a incógnita. Tipo assim, veja aí na tela, x igual a 2. A gente diz, a gente está informando que o x é igual a 2. Mas se a gente disser assim, y mais 5 igual a 9, veja que a gente está atribuindo um único valor para y. Então, qual é o valor de y? Muito bem. Y é 4. O y assume um único valor, portanto, y é 4. Certo? Então, agora, se eu colocar assim, menos z mais 3 igual a menos 4. Qual é o valor de z? Então, mais uma vez, o z assume um único valor, portanto, o z é igual a 7. E se eu colocar 2w menos 4 igual a 0? Qual é o número que o W está representando, que o W assume o valor? Qual é esse valor? Então, o W assume um único valor e esse valor é igual a 2, certo? Então, isso tudo que vocês estão vendo aí na tela representa o quê? Os valores da incógnita assumem. Só que o seguinte, o valor que a incógnita assume deixa a igualdade verdadeira. E se eu disser que x é igual a 2, x é igual a 2. Se eu disser que y mais 5 é igual a 9, e quer dizer
que o y assume um único valor e esse valor que deixa a igualdade verdadeira é 4. Então, o y aí é 4. E no w, 2w menos 4 igual a 0, também existe um único valor onde deixa essa igualdade verdadeira. E o valor é 2. Então, o valor do w é 2. Ok? Então, ó, para encontrar um valor que torna a igualdade, devemos isolar a incógnita e deixá-la sozinha em um dos lados. Como assim? Veja aí na tela. Mais igual a menos. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho o sinal de mais de um lado, vou passar para o outro lado, a gente passa mudando o valor dele. A gente diz que é a operação inversa. Se é mais, ele vai mudar sendo menos. Tanto ele indo de um lado, quanto ele voltando. Se tiver menos igual a mais, aí ó, menos, quando eu passo mais. Certo? Então, ó, veja aí na tela. Menos, quando eu vou passar de um lado, eu passo mais. Agora, se for vezes, quando eu passo o número multiplicando para o outro lado, eu vou passar dividindo. Assim como também, se está dividindo de um lado, eu passo multiplicando. Agora veja que também acontece do outro lado. Se eu estou de um lado, passo para o outro, tanto indo quanto vindo, vamos dizer assim, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, também acontece isso. A gente coloca a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da subtração é a soma. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Ok? Tanto indo, ó, veja aí. Dividiu, passa multiplicando. Tá? Soma, passa subtraindo. Tá subtraindo, passa somando. Ok? A gente acabou de ver a incógnita assumindo um único valor. Certo? Agora, se eu disser que, perguntar para vocês, se tivesse duas informações ocultas. Beleza, então terá duas incógnitas. Porque se eu não sei uma informação que a gente acabou de ver, que se eu não sei um valor, uma incógnita. Se eu não sei dois valores, duas incógnitas. Se dois valores são diferentes, então terá duas incógnitas diferentes. Então veja aí na tela. No açougue, o quilograma de determinado tipo de carne custa 26. Agora, olha aqui para mim. Veja, se o quilograma da carne custa 26, qual é a relação que tem aí? De preço e de quilograma. Porque se uma pessoa levar 1 quilo, ele vai pagar 26. E se levar mais quilos, vai pagar quanto? A gente vai ver agora. Observe aí na tela. Então, quantidade de carne e o preço a pagar. Então, se uma pessoa levar 1 quilo, vai pagar 26. Então, ó, a quantidade de carne será uma incógnita, a gente atribui X. E o preço será outra incógnita, a gente atribui Y. Você pode botar C de carne, P de preço. Fique à vontade, mas a gente usa mais as letras X, Y e Z. Mas você pode colocar qualquer uma letra. Então, ó, veja agora a construção aí na tela. Se ele leva 1 quilo para casa, ele vai pagar R$26. Agora, se ele levar 3, não 2, 3, ele vai levar quanto? R$78. Por quê? Show de bola, isso aí mesmo. Ó. 26 mais 26 mais 26. Que a gente transforma isso em 3 vezes 26, que vai dar 78. Agora, se levar 7 quilos, vai dar quanto? R$182. Agora, se eu pular, eu quero não levar mais, não quero levar 8, não quero levar 9, mas eu quero levar 13 quilos. Vai pagar quanto? R$338. Veja, observe aí que a quantidade do preço que ele vai pagar, o preço que ele vai pagar, vai depender da quantidade de carne. Então, daí a gente já está conseguindo ver que o X e o Y, que o Y depende do preço do X. Então, nós temos aí duas variáveis. A variável da quantidade de carne e a variável do preço a pagar, que são duas grandezas as variáveis. Então, o X representa a variável da quantidade de carne e o Y representa a variável do preço a pagar.
Agora, como é que a gente pode representar isso para qualquer preço? Qualquer valor a ser pago. Eu tenho Y, vou pagar o valor de Y, vai depender de quê? De quê? De 26 vezes a quantidade de quilos eu vou levar. Se eu levar 1, vou pagar 26. Se eu levar 3, vou pagar 78. E assim sucessivamente. Se eu levar 10 quilos, eu vou pagar R$260. Agora o seguinte, ó, veja que Y depende do valor do X. E X e Y são as variáveis, certo? Então, ó, veja aí na tela que tem uma relação de interdependência entre as grandezas, quantidade de quilograma de carne e o preço a pagar. Então, tem essa interdependência. O preço vai depender da quantidade, ok? Se eu levar maior quantidade, vou pagar maior preço. Então, ó, veja que isso aí já está construindo uma ideia de função. E esse princípio que a gente está olhando é a construção da função, que diz o seguinte: uma representação numérica de função. Então, ó, esse esquema representa a representação numérica da função, certo? Então, a gente vai ver logo mais a representação gráfica e a representação algébrica da função. Então, ó, não esquece que na função existem duas interrelações, assim, ó, relacionando uma grandeza com a outra, que são as variáveis. Então, ó, o Y vai depender da quantidade de carne, certo? Então, é isso aí que vocês estão vendo na tela, ó, que é Y é igual a 26x, a gente fala que é a lei de formação da função. Por quê? Porque através dessa lei a gente pode achar qualquer outros valores, que a gente vai ver futuramente, daqui a pouco, que esses valores representarão pontos e esses pontos passará em um gráfico e passará numa reta, certo? Então essa é a lei de formação da função. Agora vamos pensar o seguinte, é que existe uma máquina onde vai processar esses números, certo? Então essa máquina tem dentro dela o seguinte, o dobro menos 1. Então tudo que entrar na máquina, ela vai dobrar e vai tirar 1 e vai soltar um valor. Tudo que vai entrar na máquina, dobra e solta o valor. Então, ó, se entrar 2, então o 2 vai entrar na máquina, ela faz o seguinte, vai dobrar o valor, 2 vezes 2, 4, 4 menos 1, veja, vai soltar o 3. Se entrar o 0, a máquina vai processar 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1, ela vai soltar menos 1. Se colocar o menos 3, ela vai processar 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6, menos 1, que ela vai soltar o número menos 7. E se colocar 3, ela vai processar o dobro de 3, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Certo? Então, ó, essa máquina tem o seguinte, ó, onde ela entra são os valores independentes, ó, o 2, o 0, o menos 3, o 3, tá colocando na máquina. E o valor que sai são os valores que dependem do processamento da máquina. Então, os valores dependentes. E esse valor a gente atribui como Y. Então, entra um número, a máquina processa, que é a lei da formação da máquina, e ele solta o valor. Certo? Então, essa lei de formação representa por Y é igual a 2x menos 1. Certo? Então, se ela entrar 4, vai entrar 4 na máquina e vai fazer 2 vezes 4, 8. 8 menos 1 vai soltar, 8 menos 1 vai soltar 7, não menos 7, certo? Então, 8, tiro 1, 7. Então, ela soltou 7 na máquina. Então, ó, Y é igual a 2x menos 1. A gente pode dizer também que esse valor aqui, a gente pode fazer assim, f de x é igual a 2x menos 1. Onde esse f de x é em função de quem? Em função de x, certo? Vai estar em função de x. E esse f de x é igual a y, certo? Esse f de x não é o valor de x. Esse f de x informa que em função de x é igual a 2x menos 1.
xx for 1, então vai ser f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1. Se o x for 0, f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. Ok? Agora nós iremos observar algumas representações algébricas da função. Porque a função pode aparecer x mais 1, pode aparecer menos x mais 2, pode aparecer f de x igual a 3x ao quadrado menos 4, pode aparecer x sobre 2 menos 4. Então a gente vai ver algumas dessas representações. Observe aí na tela que ó, f de x é igual a 2x menos 1. É uma representação. A gente pode falar assim, f de x é igual a 2x menos 1, ou colocar o y. Y é igual a 2x menos 1, certo? Agora o outro exemplo, x mais 5. Então, f de x é igual a x mais 5. Ou então, y é igual a x mais 5. Também, ó, observe que pode vir trocado, assim, não o x para aparecer do primeiro, pode vir qualquer parte dele. Então, ó, f de x é igual a menos 1 mais 2x. Pode vir assim também, ou y é igual a menos 1 mais 2x. Então, ó, observe agora que eu posso mudar o valor do x, colocar t, posso colocar o w, f de w, f de b. Então, observe aí que f de t igual a 2t mais 1. Ou eu posso colocar o p, por quê? É outra informação que tem. Então, a outra informação, que é o f de t, tem lá na questão outro tipo de informação, que essa informação eu não atribuo o valor de y, eu atribuo o valor de p. Então, p é igual a 2t mais 1. O t pode ser tempo e o p de produção. Então, você pode colocar a incógnita, a letra, do jeito que você preferir para entender melhor. Também pode vir assim, f de x é igual a x ao cubo ou y é igual a x ao cubo. Então, tudo isso que a gente viu são representações algébricas da função, certo? Se você não entendeu, dá uma pausa, volta e tenta entender o que são essas representações algébricas, como ela vem e como você pode diferenciar as incógnitas para que não venha confundir na resolução, certo? Então agora nós iremos ver que o f de x igual a 2x menos 1, ou então, como a gente já viu, y é igual a 2x menos 1. Agora, se eu disser o seguinte, o valor de x é 2. Então, x é igual a 2. Então, ó, onde tem x, você vai tirar o x e colocar o 2. Então, f de x é igual a 2 vezes 2 menos 1. Só que o f de x é o 2, porque o x é 2. Então, tiro o x e coloco o 2. Então, fica f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. Fazendo a multiplicação, primeiro, né? Porque prevalece na subtração. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Certo? Ou então posso fazer usando o y. Y é igual a 2 vezes 2 menos 1. Y é igual a 4 menos 1. Ou y é igual a 3. Então, f de 2 é igual a 3. É a mesma coisa que eu disser que y é igual a 3. Então, observe o seguinte, ó, que x e nós temos o valor de y. O valor de x é 2 e o valor de y é 3. Então, ó, quando x for igual a 2, y é igual a 3. Certo? Então, essa relação de, ó, quando x for igual a 2, y será igual a 3. Então, ó, para o valor 2, só terá o valor 3 de y. Certo? Vamos lá para mais um. Agora, quando x for 0. Então, ó, você tira o x e coloca o 0. Então, fica f de x igual a 2 vezes 0 menos 1. Só que o x é 0, então fica f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é menos 1. Se você preferir, você pode usar o y na resolução, que também vai fazer a resposta certa. Vocês vão chegar na resposta certa. Então, y é igual a menos 1. Então, ó, o valor de x e o valor de y. Então, quando eu coloco o valor de x, nós encontramos o valor de y. Se eu colocar o valor de y, nós encontramos o valor de x, certo? Então, ó, quando x for 0, nessa função, o valor de y será menos 1. Agora, observe aí na tela que quando x for
menos 3, vai ter o parêntese. Porque se eu colocar 2 vezes menos 3, a gente pode confundir de 2 menos 3. Mas não é 2 menos 3, é 2 vezes menos 3. Porque 2x é multiplicação. Então, 2 vezes parêntese, menos 3 dentro. Então, ó, 2 vezes menos 3, menos 1. Então, ó, f de menos 3 é igual a 2 vezes menos 3, menos 1, que nós fazendo a multiplicação primeiro, 2 vezes menos 3 é menos 6. E menos 6 menos 1 é menos 7. Então, ó, quando x for menos 3, quando x for menos 3, ó, por isso que aparece aí, ó, f de menos 3. Eu estou dizendo que o x é menos 3. O valor de y vai ser menos 7. Então, ó, você pode fazer usando o y. Então, ó, quando x for um valor, nós temos o valor de y. Então, quando x for menos 3, o y será menos 7. Então, ó, observe que tem uma padronização. Como assim, padronização? Então, vem o valor de x, sai o valor de y. Vem o valor de x, sai o valor de y. Então, isso vai gerar pares ordenados. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, ó, tem um x e nós temos o y. Isso gera um par ordenado que representa assim, x e vírgula, vírgula e ponto y. Então, esse é um par ordenado xy. Certo? Por quê? Primeiro o valor de x e depois eu coloco o valor de y. Então, ó, quando eu coloco o valor de x primeiro, a gente está partindo, iniciando. Então, a gente tem a ideia de domínio. Então, ó, o x parte e onde chega é a imagem, certo? Então, x é o domínio, y é a imagem. Então, agora é o seguinte, os pares ordenados, x, y. Então, isso tem, ó, abscissa e ordenada. Então, nós iremos ter a ideia de abscissa e ordenada. Só que quando eu via isso pela primeira vez, eu ficava com dúvida. Quem é quem? Abscissa ou ordenada? A gente vai ver que é abscissa, deitado, ordenada, em pé. Então, ó, você olha no alfabeto nas vogais. Quem vem primeiro? O A ou o O? Ah, o A vem primeiro. Então, abscissa, ordenada. Certo? X é a abscissa, Y é as ordenadas. Ok? Então, ó, isso nos leva o quê? Essa ideia de par ordenado, essa ideia de abscissa e ordenada, leva a construir o gráfico da função. Então, nós vamos ver agora a representação gráfica da função, usando a ideia da máquina, certo? Então, ó, entra o x, processa e vai sair o y. Então, quando entrar 2, vai entrar na máquina, 2x menos 1, fica 2 vezes 2 menos 1. Quando ele sai, sai 3, conforme a gente viu. Então, esse de entrar e de sair, a gente vai colocar isso no plano cartesiano, que são essas duas retas perpendiculares, onde representa a reta numérica. O encontro dessas retas é o zero, certo? Então, esse pontinho aí, ó, do encontro é o zero. Então, para a direita é positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a esquerda é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para cima é positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para baixo é negativo. Então, todas as vezes que a gente colocar o valor de x, ele vai sair o y. Então, isso você vai fazer o seguinte, ó. Encontra o valor de x. Ah, x é 2. Você vai lá no gráfico e veja lá, 2. Qual é o valor de y? 3. Então, se o y é positivo, ele vai para cima. Então, você vai ligar o ponto, ó. Veja, o 3 vai até o 2 e o 2 do x vai até o 3. E isso vai ter um ponto. Agora, se o x for 0, vai processar, 2 vezes 0 menos 1, vai sair menos 1. Observe que quando o x for 0, não vai ter deslocamento, não vai ter nada. Então, onde eu vou marcar esse valor? Eu vou marcar na reta y, conforme a imagem aí, ó. Então, eu vou pegar e vou marcar. Por quê? Quando x é igual a 0, não tem deslocamento, não tem subida. Então, eu coloco no menos 1. Ah, se o x for 0 e o resultado do y for 3. Você bota no y, marca lá o pontinho de 3. Agora, se for menos 3, então você vai processar, fazer
na lei da formação da função, você vai processar o menos 3, ó, trocando onde tem x, você coloca menos 3. Quando for sair, ele vai sair menos 7. Então, você vai olhar na reta do x, ver onde tem menos 3 e vai olhar o resultado do y. Ah, o y é menos 7, então ele vai descer. Então, ó, 3 vai descer até o menos 7. E quando fazer isso, vai ter o encontro. Então, esse encontro é o pontinho, que é os pares ordenados. Então, esses pontos em vermelhos, conforme vocês estão vendo aí na imagem, são os pares ordenados. Então, quando fizer isso, você já percebe a inclinação da reta. Ó. Se você ligar a reta nesses pontos, você já está vendo como é que vai ser o formato da reta. Então, se eu colocar o x igual a 3, vou processar na lei de formação e vai ter o 5, olha aí na imagem, certo? Então, quando o x for 3, olha no 3, o x, e o 5 lá em cima no y. Então, eu vou subir, e o 5 eu vou encontrar com o 3 e tem o encontro dela, que é o ponto, que é o par ordenado. Então, eu vou fazer agora, posso achar mais, mas com 2 pontos a gente já acha o formato da reta. O interessante é você usar x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Fazendo esses três, colocando esses três, ó, 0, x igual a 0, y igual a 0 ou x igual a 1, você já encontra a inclinação dela, assim, o formato que ela vai estar. Ou nesse formato ou nesse formato. Certo? Então, você ligando, vai ter a reta. Então, essa reta é a lei de formação dela, é a função do x menos 1. Ok? Então, ó, todas as vezes que tem os pares ordenados, você vai identificar os pontos no gráfico, no plano cartesiano. Então, ó, identificou os pontos, você faz a ligação. E isso vai gerar a forma gráfica, a representação gráfica da função. E, tendo esse exemplo, essa é a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Então, pessoal, reveja essa aula, que esse conceito de função, essa ideia de incógnita, de pares ordenados, é fundamental para o ensino médio. Então, pessoal, reveja com calma, estude, tire as dúvidas, faça os exercícios e sempre conte conosco, certo? Um forte abraço e até a próxima aula.